Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E encerrando a série sobre técnicas e tecnologias agrícolas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ciência e cientistas, né? Que de alguma forma aí, em algum momento, né, produziram coisas que têm a ver com o campo ou que foram importantes até para o desenvolvimento de técnicas ligadas ao campo, né? Então, lembrando, né, a gente já falou um pouquinho da definição, né, de técnica e tecnologia do Rui Moreira lá na primeira aula dessa série, né? Quem tiver dúvida é só voltar lá atrás. E para começar, né, vocês estão vendo aí um tiozinho que é muito importante para a geografia, principalmente para a demografia, né, que é quando a gente fala dele, que é Thomas Malthus, né? Thomas Malthus foi um dos primeiros economistas. Ele vai publicar aí o seu ensaio sobre o princípio da população, né, onde ele vai montar, né, a teoria malthusiana de população aí demográfica, onde ele traça uma relação, né, entre o crescimento populacional e a produção de alimentos. E por muito tempo, né, o paradigma malthusiano ele explicava, né, por que a população, né, ficava ou permanecia num determinado tamanho, né, em função aí da quantidade de alimentos produzidos, né? Só que num determinado momento, esse paradigma malthusiano ele meio que deixou de valer, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a evolução da população mundial, dá para ver que ela meio que mantém uma linha de crescimento quase que constante ao longo do tempo, né? E de maneira meio bem abrupta aqui, ela começa a crescer principalmente no século XX, né? No século XX ela vai, acho que, quadruplicar aí se a gente olhar com um nível de detalhe, ó, um pouquinho maior aqui, ó. Então, ó, aqui é século XX, né? Dá para ver bem a diferença disso, né? Então, isso aqui é 1500, aqui é 1600, 1700, 1800, 1900, né? Onde ela vai passar aqui, ó, de 1,5 milhão de pessoas para 6 bilhões de habitantes, mais ou menos aí no ano 2000, né? Multiplica por 4. Eu deixei aqui um videozinho sobre a evolução da população mundial ao longo do tempo, e essa evolução ela vai acontecer no século XX, entre outros fatores, porque no século XX a população vive mais. E um dos fatores da população viver mais, né, foi que a gente aprendeu, né, a produzir mais alimentos, num processo chamado ali de Revolução Verde, que a gente já estudou, né, numa das aulas aí sobre técnicas e tecnologias agrícolas, tá? Um outro teórico importante, né, para a gente também pensar essa questão da relação entre pessoas e alimentos, foi um médico brasileiro, né, chamado Josué de Castro. Ele vai escrever 2 livros importantes, um chamado Geografia da Fome, onde ele mapeia casos de fome aqui no Brasil. Ele vai descobrir, por exemplo, que as doenças associadas à fome no Nordeste são diferentes das doenças associadas à fome no sul do Brasil. E depois ele é convidado, né, para ir trabalhar na ONU, num departamento ali chamado FAO, né, para cuidar da alimentação no mundo, e ele vai produzir um livro chamado, né, Geopolítica da Fome, analisando, né, fome no planeta, né? E a partir, né, do trabalho da ONU, do Josué de Castro e por aí vai, né, a gente também diminuiu a quantidade de pessoas que passam fome no mundo, né? Fome hoje em dia ela não está ligada necessariamente à questão de produção de alimentos, né, mas sim à distribuição de alimentos. Se a gente for olhar, né, alguns países eles vão ter, né, na sua história, por exemplo, de prêmios Nobel, um número maior do que em outros países. O Brasil, por exemplo, não tem ninguém que ganhou o prêmio Nobel. O Josué de Castro, ele foi indicado, nem lembro se ele foi indicado ou cogitado, alguma coisa assim, né, mas, enfim, né, a gente não tem,
E aqui vocês estão vendo, né, os 4 países aí que tem mais prêmios de química, de física e de medicina, né? Se a gente for olhar a indústria, né, da agricultura desses países, seja ligadas a produtos químicos, fertilizantes, agrotóxicos, desenvolvimento de sementes nesses países, ela é muito desenvolvida, né? Então existe uma relação entre o investimento em ciência e aquilo, né, que vai se produzir de valor agregado em várias áreas, dentre elas, né, aquilo que permitiu o que a gente chama de Revolução Verde, né? A Revolução Verde, a gente já falou lá atrás, eu não vou me alongar nela, foi quando a gente adota, né, um conjunto de técnicas e tecnologias ligadas à ciência, né, e que vão quebrar aí o paradigma malthusiano, né? A gente vai produzir mais comida do que pessoas, aí os problemas vão estar ligados à distribuição. Mas ela vai ser possível, né, graças ao desenvolvimento científico, e a gente vai ter empresas ou cientistas de países, como aqueles que a gente acabou de ver, né, que de alguma forma tiveram alguma relação com isso. Dentre eles, né, um que foi especial para a Revolução Verde foi esse tiozinho aqui, o Norman Borlaug, né? Se eu não me engano, ele não ganha nenhum prêmio de Nobel de Medicina ou de Física de Química. Ele era agrônomo e ganha o Prêmio Nobel da Paz, porque ele desenvolveu ali uma série de variedades de plantas, né, de alto rendimento, né, como por exemplo o trigo. Eu também já falei dele, não vou me alongar, né, mas o importante é entender que precisa investir em ciência, precisa investir em tecnologia, que isso traz benefícios em várias áreas, inclusive no campo. Por fim, né, aqui no Brasil, a gente vai ter algumas instituições, né, que vão onde o Estado, né, coloca dinheiro para realizar pesquisa na área de agropecuária. A gente tem as universidades agropecuárias com seus cursos de agronomia, de zootecnia, de veterinária, que às vezes realizam pesquisas nessas áreas. Tem institutos federais e ETECs que vão formar técnicos agrícolas, né? A gente vai ter também instituições de pesquisa, fomento, apoio, né, como a Embrapa, a Emater e essa EPAGRE, né, que vão realizar aí uma série de atividades de suporte técnico-científico da atividade agrícola aqui no Brasil. Lembrando que nós somos muito bons em agricultura. Tá? Aqui eu também já falei mais disso, né, lá atrás, sobre técnicas e tecnologia, só um exemplo, né, de como investir nisso traz resultado, né? Hoje a gente lidera aí, por exemplo, o uso de inteligência artificial no processo de seleção artificial, né, de selecionar, por exemplo, gado de corte ou, né, para a reprodução. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.